Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é o seu canal e aqui fala-vos o evangelista Oscar. Vamos juntos estudar a palavra de Deus. Estamos neste trimestre estudando a lição com o tema O Grande Conflito. Lições essas tão importantes que irão nos ajudar no nosso crescimento espiritual. Antes mesmo de entrarmos para a lição número 2, com o tema, a questão central, amor ou egoísmo, quero convidar a si que ainda não é inscrito no canal, para que possas te inscrever e ativar o sininho de notificações, compartilhar este vídeo com os demais irmãos, de tal maneira que possamos trabalhar juntos na pregação do Evangelho. E algo importante também, não te esqueças de deixar os seus comentários, isto irá nos ajudar no crescimento do canal. Como eu já dizia, o nosso tema é a questão central, amor ou egoísmo. O verso para memorizar encontramos em Isaías, capítulo 41, versos 10. Toma a leitura. Não temas, porque eu estou contigo. Não fiques com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu seguro com a mão direita da minha justiça. Queridos irmãos, Deus nos garante e nos assegura de que não devemos temer, porque Ele está conosco. Ele é o nosso Deus. Mas algo importantíssimo temos que lembrar, para que de facto isto torne-se verdadeiro na nossa vida, para que Cristo nos segure com a sua mão forte, a sua mão direita, e não termos medo, não temermos as ciladas do inimigo, devemos estar engajados na obra, devemos estar engajados na pregação do Evangelho. Então o verso 10 do capítulo de Isaías 41 me faz lembrar o livro de Mateus, quando Cristo dá a sua grande comissão aos seus discípulos. Venha comigo para Mateus, capítulo 28, Mateus capítulo 28, os versos 18 até 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui está o segredo. Para que nós não tenhamos medo e nós reconheçamos que Deus é o nosso Deus, devemos estar engajados na pregação do Evangelho. Porque Ele prometeu, conforme lemos aqui no versos 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se nós entramos, nos engajamos na grande comissão, na missão que Deus nos designou para levarmos as boas novas da salvação, então Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não temos nada a temer, porque o próprio Cristo prometeu estar conosco todos os dias. Na lição de sábado à tarde, o autor nos lembra quando Jesus Cristo, chamado pelos discípulos para observar a beleza do templo, o orgulho de Jerusalém, Jesus Cristo lhes afirmou: em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos olharam para Jesus de uma forma espantosa. Eles olharam para Jesus e ficaram confusos com as suas palavras, porque eles não criam que de facto Jerusalém seria um dia destruído. Aquele templo que fora construído com muito sacrifício era tido como algo muito importante para Israel, e de facto era o orgulho da nação, era o templo do Senhor, e eles eram a nação do Senhor. Então, quando Jesus Cristo lhes diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, os discípulos ficaram confusos, não perceberam. No livro Grande Conflito, que é o livro que estamos lendo, e que a lição número 2 baseou-se no capítulo 1 e no capítulo 2 do Grande Conflito, a serva do Senhor nos diz que quando Cristo falou da destruição de Jerusalém, ele misturou isto com misericórdia. Falando da destruição de Jerusalém, falou também de igual modo da segunda vinda. Porque se apenas falasse da destruição de Jerusalém, os discípulos não compreenderiam absolutamente nada, porque não estavam preparados
para aquele evento. Daí que eles ficaram espantados e confusos com as palavras de Jesus Cristo. Mas, queridos irmãos, ao longo desta semana, nós estudaremos que o plano de Satanás no passado era destruir o povo de Deus, destruir a igreja de Cristo pela perseguição, pela prisão e pela morte dos fiéis. Mas quanto mais Satanás perseguia a igreja, aprisionava os fiéis e matava aqueles que criam e pregavam o evangelho, a igreja de Cristo foi crescendo. Agora, quando Jesus Cristo diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, de facto, chegado o tempo dito pela profecia, Jerusalém foi destruído, mas o povo de Deus foi preservado. Aqueles que guardaram firmemente a palavra do Senhor e colocaram em prática as advertências do Senhor, seguindo a recomendação para sair da cidade, escaparam. Será que temos nós uma mensagem semelhante ao tempo em que nós vivemos? Uma mensagem que nos diz: sair das cidades enquanto é tempo, porque a ira de Deus irá se manifestar nas cidades. As cidades são os viveiros dos vícios, são os viveiros onde se produz o mal em quantidade. Há pensadores do engano nas cidades. Então Cristo, para preservar a sua igreja, para preservar os seus fiéis, ele nos dá esta mensagem: saí das cidades enquanto é tempo. Comprai um trato de terra onde podeis educar os vossos filhos nos ensinos de Cristo, onde podeis educar as vossas próprias famílias, não assim diz o Senhor, e também produzir o seu próprio alimento, porque haverá agitação nas cidades. As cidades serão visitadas pela ira do Senhor. Será que nós aceitamos essas mensagens? Será que nós colocamos em prática o assim diz o Senhor? De acordo com a palavra de Deus e o espírito de profecia, nós vemos que muitos negam esta mensagem da vida no campo. Mas no livro Eventos Finais, no capítulo 7, o livro Eventos Finais, capítulo 7, nos fala sobre a vida no campo. Eu quero recomendar assim, querido irmão, que ainda não leu o livro Eventos Finais, no capítulo 7, para que possa tomar um tempo e que possa estudar este capítulo, perceber que é de facto a vontade de Deus que nós possamos ter as nossas casas longe das cidades, porque as cidades serão visitadas com a ira do Senhor. Lição do domingo: um Salvador de coração quebrantado. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. Assim João escreveu em João capítulo 1, versos 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então Jesus fez de tudo para que Jerusalém não fosse destruído. Jesus advertiu as pessoas para que confiassem nele, mas as pessoas rejeitaram o Messias, rejeitaram Jesus Cristo. Mas conforme a profecia dizia, o general Tito, juntamente com o exército romano, marcharam e cercaram a cidade, conforme nos diz o Flávio Joséfo, um historiador do passado. Diz que o sangue corria pelas ruas de Jerusalém, como se fossem torrentes de água, como se fossem valetas escorrendo com água. Porque, queridos irmãos, o povo de Israel, que rejeitou as boas novas da salvação, rejeitou a mensagem da advertência vinda da parte de Jesus, eles morreram no cerco quando Jerusalém foi cercado. Conforme diz o autor, é difícil entender a destruição de Jerusalém à luz do amor de Deus. Milhares de pessoas morreram quando o general Tito liderou o exército contra a cidade. Jerusalém foi devastada, homens e mulheres e crianças foram mortos. Onde estava Deus enquanto o seu povo sofria? Esta é a questão levantada por muitas pessoas. Se Deus é amor, por que ele permitiu que Jerusalém fosse destruída? A cidade amada de Deus. Por que o povo escolhido foi ali destruído? Queridos, conforme já víamos na lição passada, Deus não força a consciência de ninguém. Deus nos deu o livre-arbítrio para obedecer à sua vontade ou deixar de obedecer. Então todos aqueles que obedeceram os mandamentos do Senhor, obedeceram às suas advertências, escaparam, eles foram salvos, eles encontraram-se em segurança por duas razões, queridos irmãos. A mensagem dizia: aquele que estiver no telhado não desça, aquele que estiver no campo não volte para a cidade, e o que estiver na cidade saia.
Agora, como é que eles iam sair se a cidade estava cercada? Aqui entra a misericórdia de Deus. Deus é omnisciente, Deus é omnipotente, Deus é omnipresente. Deus é Deus. Ele de facto demonstra o seu amor. Nós, as suas criaturas, devemos estar atentos para as misericórdias de Deus e perceber. Mas muitas das vezes, por que é que nós não entendemos a misericórdia de Deus? Porque nós estamos focados na sua missão. Porque nós estamos focados no assim diz o Senhor. Então, algo importante aconteceu, queridos irmãos. Quando a mensagem soou de que eles deveriam abandonar a cidade. Então, quando o sexto galo foi até Jerusalém e afixou os estandartes romanos, as bandeiras romanas, este era um sinal de emergência para que eles pudessem sair, mas eles não saíram antes. Então, quando o general chegou e afixou ali as bandeiras, estava aqui a abominação da desolação, da qual predisse o profeta Daniel. Mas algo muito importante aconteceu aqui, mostrando a misericórdia de Deus. Quando Sestio, Galo e os exércitos romanos cercaram a cidade, de uma forma miraculosa, de repente, eles abandonaram a cidade, voltaram para Roma. Estava aqui se estendendo a graça de Deus, estava aqui se estendendo o amor de Deus, para que o povo pudesse encontrar um meio de escape. Mas simplesmente aqueles que entenderam que estava ali a graça de Deus, a misericórdia de Deus para eles, eles saíram da cidade. E durante esse tempo, de acordo com o grande conflito, um período de 7 anos, um profeta incógnito subiu e descia as ruas de Jerusalém, pregando o evangelho, dizendo às pessoas, saí da cidade enquanto é tempo, durante 7 anos, 7 anos de graça para o povo de Israel. Mas queridos, alguns tristes com a mensagem do profeta incógnito, pegaram nele, espancaram e mataram o profeta. Quando cessou este período de graça, aqueles que haviam entendido a mensagem já haviam fugido. Repentinamente, o exército voltou, agora com o general Tito. Cercaram a cidade. Queridos irmãos, foi muito triste o que aconteceu. Homens e mulheres, inclusive crianças, foram jogados pelos muros de Jerusalém, batidos pela parede. Muitos morreram neste cerco de Jerusalém, queridos irmãos. Mas não porque Deus não havia demonstrado o seu amor, mas porque eles rejeitaram a mensagem de advertência em tempo oportuno. Segunda-feira, a graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Sexto Galo e os exércitos romanos cercaram a cidade. Em um momento inesperado, quando o seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. Os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória. Com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para Pela, na Pérea, além do Jordão. O sinal prometido fora dado aos cristãos. Todos tiveram oportunidade para obedecer o aviso do Salvador. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeu nem romano impediram a fuga dos cristãos, mostrando claramente que aqueles que obedeceram os princípios divinos tiveram tempo suficiente para se preparar e abandonar a cidade. Mas quantos hoje, quando pregamos sobre a mensagem, sair das cidades, nos dizem, vocês são alarmistas, isto não vai acontecer assim. Nunca haverá destruição nas cidades. Mas o Espírito de Profecia e a Palavra de Deus diz que virá um momento de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, tribo, língua e povo. E os que estiverem na cidade sofrerão mais a perseguição, porque a ira de Deus também cairá sobre as cidades. Assim como aconteceu com Jerusalém, o povo de Israel que dizia, nós somos povo de Deus, templo do Senhor, o Senhor está conosco, foram destruídos totalmente aqueles que não obedeceram à palavra do Senhor. Na lição de terça-feira, fiéis a meio à perseguição. Então, apesar da perseguição, queridos irmãos, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas. Dezenas de milhares se converteram. Então, o plano de Satanás nunca deu certo nesta vertente. Enquanto Satanás perseguia a igreja,
aprisionava os fiéis e matava os fiéis, a igreja de Cristo ia crescendo, porque saíam de cidade em cidade, enquanto iam sendo perseguidos, proclamando as boas novas da salvação. Os discípulos queridos enfrentaram ameaças, de acordo com Atos, capítulo 4, verso 17. Ameaças de prisão, perseguição e morte. Contudo, de forma corajosa, proclamaram a Cristo ressuscitado e as igrejas se multiplicavam na Judeia, Galileia e Samaria. Os discípulos tinham esta esperança porque o próprio Cristo prometeu o derramamento da chuva temporal. A chuva veio em Pentecoste. Quando os discípulos receberam do céu o poder do Espírito Santo, saíram para vencer, saíram com força e poder, porque Cristo lhes havia afirmado: não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu lhe seguro pela minha mão forte, a minha mão direita, a mão da justiça. Venha comigo para o livro de Atos, capítulo 1, versos 8. O livro de Atos, capítulo 1, versos 8, nós vamos encontrar aqui que a promessa que Cristo fez aos discípulos veio. Diz o seguinte, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Quinta-feira temos um legado de amor. Aqui, queridos irmãos, o legado de amor que a Bíblia nos fala é a grande comissão. E Jesus Cristo, para começar o Evangelho, ele começou com a obra médico-missionária. E nós vemos aqui o autor falando de duas grandes pestes no passado, pandemias. Primeiro, em 160 depois de Cristo, a peste antonina. E 260 depois de Cristo, também tivemos a peste Cipriano. Estas pandemias no passado atingiram cidades, reduzindo os seus habitantes, mas cristãos foram chamados mais uma vez à missão para demonstrarem este amor, o seu legado. Foram e ajudaram muitos que estavam enfermos. Agora, queridos, estamos nós lembrados da pandemia passada e, felizmente, enquanto abria-se aqui uma oportunidade para pregar o Evangelho e mostrar às pessoas a mensagem que nós temos, a mensagem de reforma de saúde, os 8 remédios naturais, o que as pessoas diziam, até instruído por pastores, diziam: fiquem em casa porque a ira de Deus está lá fora. E assim perderam a oportunidade de pregar o Evangelho a muitas pessoas que estavam perdendo esperança devido à pandemia. Queridos, quando nós, de forma especial, saímos para fazer a obra médico-missionária, ajudando aqueles que pediam ajuda, sofrendo por esta pandemia que passou recentemente, nós fomos taxados de muitos nomes, fanáticos, extremistas, mas pela graça de Deus, para a honra e glória de Deus, as pessoas a quem nós demos estudos bíblicos em meio à pandemia, muitos se converteram e hoje são adventistas de 7º dia e agradecem a Deus por ter o conhecimento da mensagem de reforma de saúde. E hoje vivem a reforma de saúde e praticam os 8 remédios naturais. Quando a obra médico-missionária avançou, isto abalou a igreja, porque taxavam-nos de diversos nomes, mas pela graça de Deus, todos nós que íamos de casa em casa pregando o Evangelho em pequenos grupos, até de forma escondida, fazendo os cultos de sábado, ok? Nenhum de nós encontrou Covid, ninguém de nós foi infectado, mesmo lidando com pessoas que estavam em situação de doença. Isto foi pela graça de Deus, porque nós vemos que esta era uma oportunidade para pregar o Evangelho. Tínhamos que avançar com a obra médico-missionária. No espírito de profecia é-nos dito que desejo dizer-vos que em breve nenhuma obra será ministrada pela obra ministerial, senão a obra médico-missionária. Então, se nós queremos levar avante, em meio às crises que virão à terra para a pregação do Evangelho, precisamos compreender a obra médico-missionária. Temos que conhecer os princípios do viver saudável e praticar os 8 remédios naturais. Assim começou Cristo ao formar os seus 12 discípulos. Treinou-lhes na obra médico-missionária. Veja isto em Mateus capítulo 10.
Vamos ver aqui em Mateus capítulo 10 como é que Cristo iniciou a sua obra com os discípulos. Mateus capítulo 10, tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Para quê? Para curar toda sorte de enfermidades, dentro e fora do templo. Aqueles que quiserem pregar o evangelho devem usar a cunha de penetração, que é a obra médico-missionária, a reforma de saúde, o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Isto é o que a palavra de Deus está dizendo e o Espírito de Profecia endossa, que o mundo é um hospital repleto de enfermidades, tanto físicas e espiritual. Os que desejam pregar o evangelho devem abraçar a obra médico-missionária, devem tornar-se entendidos com respeito às doenças, suas causas, maneiras de evitar e a cura. E os que isto fazem encontrarão um campo de trabalho em qualquer parte. Por que razão? Porque haverá sofredores em quantidade deles, que necessitarão do nosso auxílio, não só os da nossa própria fé, mas também os que não conhecem a verdade. Então, nesta crise da peste Antonina e também da peste Cipriano, os cristãos que compreendiam a mensagem do Advento saíram em auxílio dos doentes. Isto fez com que a Igreja de Cristo crescesse em número e também crescesse na experiência da fé, na experiência cristã. E por fim, temos aqui um estudo adicional, em que nos diz que os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O evangelho continuava a se espalhar e o número de seus conversos a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo aos exércitos romanos. Discutindo com os governadores pagãos que estavam impulsionando a perseguição, um cristão afirmou: vocês podem nos matar, torturar ou condenar. Sua injustiça é a prova de que somos inocentes. De nada vale a crueldade de vocês. Isto era apenas um convite mais forte para conduzir outros à mesma convicção. Quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número. O sangue de cristãos é semente. O grande conflito, página 32. Queridos irmãos, Satanás, ele pode desenhar estratégias para reduzir ao silêncio o povo de Deus. Enquanto ele faz, o povo de Deus continua pregando o evangelho. Daí que Satanás mudou a sua estratégia de perseguir o povo de Deus. Ele não mais persegue de forma direta, mas ele introduz na igreja a apostasia. Ele introduz na igreja o fanatismo. Ele introduz na igreja heresias. Nós vemos como é que a música é conduzida hoje nos nossos cultos. Nós vemos os programas, vemos mais as pessoas preocupadas com o dinheiro, o teatro, os concertos fora dos princípios divinos. Mas nós temos que nos engajar para a pregação do evangelho verdadeiramente. Assim chegamos ao fim. Quero ainda lembrar assim que ainda não é inscrito no canal, para que possa se inscrever, ativar o sino de notificações e compartilhar este vídeo com os demais irmãos. Até a próxima oportunidade.